Boa noite, igreja. Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. O texto que eu escolhi essa noite foi João, capítulo 10, versículo de 1 a 11, texto conhecido nosso, texto que eu gosto muito. Gosto muito desse capítulo 10 de João. Jesus fala de si próprio e diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus aqui faz uma analogia, né, entre a figura da ovelha e a figura do pastor. E vamos ver um pouquinho agora quem são essas ovelhas, né? Primeiro nós vamos ver o que são as ovelhas, os animais, né? Elas são mamíferos. A ovelha, na verdade, né, ela é a fêmea, o carneiro é o macho e o filhote, né, deles é o cordeiro. As ovelhas, elas foram domesticadas há muitos anos atrás, né, muito tempo atrás, antes de Cristo, né, elas foram domesticadas. Elas eram selvagens, ainda existem, né, algumas selvagens em algumas áreas restritas, mas a maior parte hoje é domesticada. E por elas terem sido domesticadas, elas não conseguem cuidar de si mesmas, né? E sozinhas elas se tornam presa fácil dos predadores. Caminhando sozinhas, facilmente elas podem cair no abismo e muito raramente conseguem reencontrar o caminho de volta para o aprisco. As ovelhas são capazes de reconhecer expressões faciais e realmente gostam quando alguém sorri para elas. Aliás, as ovelhas também são capazes de reconhecer pessoas específicas e inclusive umas às outras em fotografias. Que interessante isso, né? Elas são animais gregários, quer dizer, elas gostam de viver em comunidade, né? Em grupo. São sensíveis e inteligentes. E segundo um estudo recente divulgado, né, por uma revista, elas são capazes de distinguir diferentes expressões da face de outros integrantes do rebanho. E podem identificar até 50 componentes do grupo e lembrar-se de acontecimentos ocorridos há 2 anos atrás, né? Em outro estudo, né, se evidenciou que esses animais eles expressam emoções de forma visível. Quando estão estressadas, né, por exemplo, elas mostram sinais também de depressão, da mesma forma que os seres humanos. Muito interessante isso, né? Quando Jesus se referiu a ovelhas, naquele momento que ele estava falando, ele fez uma referência entre o seu rebanho, composto pelas suas ovelhas, né, pessoas, seres humanos, e ovelhas, animais. E como ovelhas do Senhor, né, somos sensíveis. Se um animal consegue ter sensibilidade, consegue mostrar, né, medo, consegue até demonstrar que estão depressivas, né? Muito mais nós que somos seres humanos. Então,
comum e é normal nós, seres humanos, sentirmos medo, né, diante de algumas circunstâncias e podemos ficar também estressados, até mesmo desanimados. Isso faz parte da natureza do ser humano. Então essas são as coisas similares, né, parecidas que nós temos com a ovelha animal. E quem é o pastor dessa história que Jesus está contando aí? O pastor, a figura do pastor, né, é aquele que cuida das ovelhas. O pastor, ele apacenta, ele alimenta, ele protege, ele disciplina, consola e ele cuida das feridas das ovelhas, né? Esse aí, o pastor de ovelha animal, né? Mas nesse texto, Jesus ele faz um paralelo, ele se apresenta como pastor. E não só um pastor, ele diz que ele é o bom pastor. Então Jesus nesse texto ele se apresenta como bom pastor. E como bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele fala isso em João 10, versículo 11, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, um salmo bastante conhecido, ele nos fala do Senhor como grande pastor, que nos dá provisão, proteção e direção. Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20 fala sobre isso. Jesus é o grande pastor quando ele triunfou sobre a morte e está vivo à destra de Deus. Vivo ele está. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. É aquele que supervisiona, que nos olha, que está atento, né, às nossas vidas, ao que acontece conosco. Ele está conosco. Ele conhece cada ovelha pelo nome. Ele chama as suas ovelhas e elas o seguem. Ele guia as suas ovelhas e ele as protege do mal. O grande pastor Jesus Cristo, ele oferece provisão às suas ovelhas, dando-lhes pastos verdes. Ele oferece paz às suas ovelhas, levando-as para águas tranquilas. Esse pastor, Jesus, ele oferece direção segura às suas ovelhas, pois as guia pelas veredas da justiça. Mesmo quando elas passam pelos vales sombrios e profundos, o pastor está com elas. Mesmo diante das situações mais difíceis, o pastor as conduz em vitória. Mesmo diante das tristezas mais profundas, o pastor rega a cabeça delas com óleo e faz o cálice delas transbordar. O grande pastor salva, cuida e protege as suas ovelhas. Ele dá a elas vida eterna e segurança eterna. Ninguém pode arrebatar nenhuma dessas ovelhas de suas onipotentes mãos. O grande pastor intercede por suas ovelhas e as defende. Jesus é o nosso bom pastor e nós somos as ovelhas do seu pasto e ele continua cuidando de nós. Então que nós possamos meditar nesse texto, não esquecer que nesse texto Jesus garante que ele é o bom pastor, que nós somos as ovelhas do seu pasto e que ele é um pastor que zela, que cuida, que ama as suas ovelhas. E em qualquer situação, diante de qualquer situação, ele continua junto de nós. Sempre. Jesus, o bom pastor. Que possamos sempre ter essa certeza em nossos corações. Ele está atento a tudo que acontece conosco. Ele vê quando a gente sofre, ele vê quando a gente se entristece, ele vê quando a gente se desanima. Ele está junto conosco em qualquer situação, nas alegrias, nas tristezas, em toda e qualquer situação. Não se esqueça nunca que Jesus é o seu bom pastor
e que você é a ovelha e faz parte desse rebanho de Cristo. Amém? Que possamos sempre estar com essa certeza em nossos corações. Jesus cuida de nós, o nosso fiel e bom pastor. Amém? Deus abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, que a alegria possa estar em nossos corações, né? Porque Jesus está sempre conosco. E a alegria nos dá força, nos dá esperança para caminhar e vencer todas as tribulações e dificuldades desse mundo. Deus nos abençoe, nos dê uma semana na presença dEle, guiados por Ele, direcionados por Ele, e que em tudo sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém.